Haruba Neji é um cara estranho e com ideias peculiares. Pra quem não conhece por esse nome, esse sujeito é o autor de Gotobu no Hanayama. Mas dessa vez não estamos aqui para falar de sua obra famosa que rende fãs e haters para ele até hoje, mas sim de sua outra obra que é mais uma prova que nem sempre o autor ser bom em uma obra fará ele sempre acertar. Um ano após o final do lançamento do mangá de Gotobun, Neji decidiu iniciar seu novo projeto que ficou conhecido como Sentai Daishikaku, ou Ranger Rejeitado. A ideia que ele tinha era uma obra com temática de Super Sentai, que são os grupos de heróis tokusatsu, como Changeman ou Power Rangers. A sinopse da obra dá a entender que seria uma história bem com esse enredo de confronto entre os Rangers e os vilões espaciais, que por si só não é uma ideia ruim. O que eu não posso dizer sobre as suas propagandas, pois eu duvido que o pessoal pense em Gotobun quando fala em Super Sentai. Já nesse ponto vemos que é uma ideia arriscada e que tem chance de flopar, por fugir do público-alvo que o autor conseguiu com sua obra anterior. Se bem que esse público provavelmente iria se afastar por outros motivos, não é verdade? Atualmente a nota do mangá é de 7.15, o que não é ruim se ignorar que apenas 1853 usuários deram nota. Sim, tem mais pessoas seguindo o meu canal do que dando nota para esse mangá. A mérito de comparação, Gotobun tem nota 7.96, com 92 mil usuários. Só por tudo isso já dá pra notar que essa obra não agradou muito as pessoas, né? Mas vamos por partes. O primeiro capítulo começa com a fortaleza voadora dos vilões surgindo e com um aviso para não assistir a TV muito perto. Não sei se isso parece na versão japonesa, mas na scan que eu peguei tinha isso. Logo depois vemos duas pessoas entregando panfletos para um garoto perguntando se ele quer se alistar nos Rangers, os Dragon Keepers. Depois de ser motivado pela garota, ele sobe uma escada e meio que acaba indo para a superfície por algum motivo. Nisso o capítulo pula para uma forma de espetáculo televisionado onde os Dragon Keepers estão aguardando para lutar contra os vilões. Sim, é rápido assim mesmo. Nisso podemos ver a situação da ótica humana e dos vilões. Para os humanos, essa batalha que dura 13 anos virou um espetáculo televisionado de batalhas dos Rangers contra os vilões. Mas a realidade que os vilões escondem é que desde o primeiro ano deles o grupo já havia sido derrotado e isso apenas dura até hoje porque eles fizeram um tratado de paz com os Rangers de fingirem atacar a Terra para criar todo esse espetáculo e serem derrotados todas as semanas. Isso é dito como uma tradição de domingo, tipo o Domingão do Faustão, e lembrarmos que nada é tão ruim que não possa piorar. Nisso temos uma ideia de como funcionam essas lutas e elas são estranhas. Primeiro que apesar de serem 5 Rangers, temos duas pessoas que acabam servindo para ajudar eles e que não se transformam como os outros. Pior ainda é que os quadros de luta são bem confusos, ficando difícil de saber o que realmente está acontecendo. Tudo ainda piora porque é mencionado que os vilões são imortais, mas deixa aquela dúvida de que, se eles são imortais, o que houve com o resto do pessoal e monstros? Todos fugiram? Bem, visto que nem eles sabem, fica difícil saber, né? No final, os Rangers se unem e usam seu golpe poderoso para se livrar do inimigo da semana. Mas um dos inimigos fica de saco cheio daquela história e tenta mudar um pouco e parte para cima deles depois de levar o golpe. E nisso, o Keeper Red acerta um golpe e o derrota finalmente. Porém, no final descobrimos que o inimigo que foi cortado era, na verdade, o garoto que apareceu no início do capítulo se alistando para os Rangers. Ele menciona que eles sabem que eles não podem ser os vilões, mas que atualmente eles não passam de escravos dos Rangers. E tudo indica que ele pretende se infiltrar nos Rangers para poder derrotá-los finalmente, e nisso acaba o capítulo 1. Sentai Daishikaku é um mangá complicado em questão de vendas, história, enredo, publicidade e até de lançamento, pois nesse meio tempo já rolou alguns hiatos do autor. E piora mais ainda, que parece que poucas pessoas se importaram o mínimo para traduzir ela. Atualmente, em português, você consegue encontrar Sentai Daishikaku até o capítulo 32, o que é bastante coisa. Mas a real é que em versões em espanhol já possuem sites com capítulo 70. Isso que eu estou questionando pontos por fora, porque dentro da obra ela é boa, só confusa e bem estranha. Até porque, dependendo do que procurar, você encontra quadros que mostram que ele é bem mais violento, fora as lutas confusas que ele coloca, o que dificulta o espectador que conheceu ele por Gotobun de conseguir associar com algo naquela obra. Mas apesar disso, fizeram propaganda do mangá usando as quíntuplas, porque realmente, a primeira coisa que eu penso quando eu vejo a Itsuki é uma pessoa almoçando com a mão ensanguentada enquanto tem um cadáver preso na parede logo atrás, praticamente a cara dela. Não estou dizendo que tinha que ser um Gotobun 2, mas sim pelo menos pegar algum dos gêneros da obra, que ele parece que não ligou muito. Atualmente eu só li o capítulo 1 e não sei dizer o como ele se desenrola, mas não preciso ver o resto para saber que essa obra de fato tem muitos pontos que dificultam sua divulgação, por melhor que ela seja.